Programa Rompendo em Fé, com a missionária Ivina Medeiros. Olá, queridos, esse é o programa Rompendo em Fé, da Comunidade Evangélica Emanuel, situada na rua Padre Anchieta, número 90, no bairro Monte Castelo. Eu sou o pastor Arildo Silva, pastor do ministério. Nós estamos aqui diante desse desafio, estamos aqui para glorificar e exaltarmos o nome do Senhor através de nossas vidas. Durante esses 15 anos de existência do ministério, nós temos simplesmente feito a vontade de Deus nesse lugar. Nós temos nos disponibilizado para ser instrumento nas mãos de Deus, para que nós possamos abençoar aqueles que têm vindo a este santuário, aqueles que têm vindo buscar o refúgio da parte de Deus. E como instrumento, nós temos entendido a nossa responsabilidade. E para isso, nós temos nos comprometido com tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, com tudo aquilo que Deus tem nos revelado, para que nós venhamos fazer e realizar e o nome dele ser exaltado através das vidas que aqui congregam, através da ministração da palavra, através das obras sociais, através do próprio ministério, quando tem simplesmente feito uma diferença aqui no bairro do Monte Castelo, com essa nossa vizinhança, com aqueles que não conhecem a verdade, com aqueles que ainda não são crentes ainda, com aqueles que ainda não entenderam o propósito de Deus para as suas vidas. Porque muitas pessoas pensam que Deus veio somente para os crentes. Mas quando a gente vai para o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para isso nós precisamos crer. Para isso, nós precisamos viver esta palavra, para que nós venhamos verdadeiramente estar na direção de Deus, estar no centro da vontade de Deus, e que nós venhamos agradar a Deus através de nossas vidas, através de nossas escolhas, através dos nossos feitos, através de nossas atitudes, que é a demonstração do novo nascimento, aonde verdadeiramente nós deixamos de ser pessoas, como diz o apóstolo Tiago, inimigos de Deus, e nos tornamos igreja, nos tornamos servos, nos tornamos filhos de Deus. E através desse processo nós crescemos espiritualmente, nós amadurecemos espiritualmente. E através desse crescimento e desse amadurecimento é que nós vamos entendendo o que Deus quer fazer em nossas vidas e através de nossas vidas. Essa maturidade espiritual nos leva a aceitar verdadeiramente a vontade de Deus, seja ela qual for, porque não adianta nós declararmos que temos fé, nós simplesmente declararmos que somos cristãos, se nós não obedecemos à voz de Deus, se nós não nos submetemos àquilo que Deus tem determinado para cada um de nós nas regiões celestiais. E para isso, eu gostaria de ler um texto para fortalecer a sua vida espiritual, para fortalecer o seu coração. Um texto que se encontra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que é justamente quando Deus ordena os seus discípulos para que ficassem em Jerusalém, esperando a promessa de Deus, que tinha já sido profetizada pelo profeta Joel, que o Espírito de Deus viria sobre toda a carne. E vai dizer assim o texto, no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 4, que vai dizer: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que ele disse que de mim ouvistes. Louvado seja o nome de Jesus. Que promessa seria essa? Era o próprio batismo com o Espírito Santo. Esses homens já tinham sido escolhidos. Esses homens estavam sendo preparados para darem seguimento ao ministério terreno de Jesus. Porque o ministério terreno de Jesus, ele só duraria como durou, durante 3 anos. E estes homens, eles foram escolhidos. Uns eram pescadores, outros eram cobradores de impostos, outro era médico, como Lucas, e foi feita uma grande junção. Só que esses homens, todos eles eram judeus. Eles tinham conhecimento pleno da lei. Eles viviam apenas aquilo que eles conheciam. Ou seja, tudo o que a lei falava, eles obedeciam.
eles já eram homens religiosos, mas o que Jesus queria fazer e transformar a vida desses homens é que eles fossem homens espirituais, porque não tem como ninguém entender o que acontece nas regiões celestiais ou algo que é espiritual se nós não formos espirituais. E neste momento, apesar de ter vivido com Jesus, andar com Jesus, comer com Jesus, ter visto alguns milagres, ter presenciado a própria glória de Deus vindo sobre a vida do Senhor Jesus, esses homens precisavam de algo mais forte, de algo maior. Foi quando Jesus disse: ficai em Jerusalém. E em Jerusalém vinha acontecer o que aconteceu. Que a Bíblia vai dizer que veio um vento que invadiu a casa, aonde todos eles estavam, e ali naquele momento eles foram tomados pelo Espírito Santo e todos começaram a falar em novas línguas, ou seja, eles foram batizados com fogo, eles foram batizados com o Espírito Santo. Mas o que me chama muito a atenção nesse texto é que foi justamente em Jerusalém. Por que não foi em Cafarnaum, aonde Jesus realizou a maioria dos milagres? Por que não foi em outra cidade ou na aldeia de Betânia, justamente em Jerusalém? Muitas pessoas não entendem isso, porque em Jerusalém era e é o berço de todas as religiões. E foi justamente em Jerusalém aonde aconteceu e acontecia a maior perseguição ao ministério de Jesus. As pessoas não acreditavam, a Jesus o tinham como impostor, as pessoas diziam que era mais o profeta, quando na verdade Jesus era o próprio Messias, Jesus era o Filho de Deus. E neste momento Jesus, que dá essa ordenança a esses discípulos, eles ficaram em Jerusalém, obedeceram a ordem de Jesus, porque a Bíblia vai dizer que ele determinou, ele não pediu, ele determinou. Muitas pessoas deixam de serem abençoadas porque Deus fala algo para suas vidas e essas pessoas, elas não têm a capacidade de compreensão para poder aceitarem aquilo que Deus determina para as suas vidas. E o que Deus determina, ele não muda. O que Deus determina, ele já deu ordem nas regiões celestiais para que venham a acontecer. Esses homens estavam ali, eles foram batizados com o Espírito Santo. A vida desses discípulos nunca mais foi a mesma. A prova disso é que nós estamos no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, mas quando nós passamos para o capítulo 3, a Bíblia vai falar que Pedro e João, eles foram a um templo chamado Formosa. E quando eles foram a esse templo, diante deles se apresentou um pedinte, um homem coxo desde nascença, e pedia uma esmola a Pedro e João, como pedia a todos aqueles que entravam naquela sinagoga ou naquela igreja. Só que naquele momento, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, ele se volta para aquele pedinte ou para aquele homem coxo de nascença e vai dizer: olha para nós. Por 3 vezes ele vai dizer: olha para nós. É como se eles dissessem: você não percebeu que nós somos diferentes? Nós não somos iguais a essas pessoas. Mas só que o que aquele homem queria era uma esmola. E Pedro olha para aquele enfermo, para aquele coxo e vai dizer: nós não temos nem ouro e nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus de Nazareno, levanta e anda. E aconteceu um grande milagre. Isso significa dizer que depois que as pessoas são revestidas pelo Espírito Santo, elas têm uma dose dobrada de autoridade, elas têm uma dose dobrada de ousadia, elas simplesmente não são paralisadas pelas dificuldades que elas enfrentam e elas não são manipuladas por aqueles que não têm fé ou por aqueles que são religiosos que tentam impedir o trabalhar, o agir de Deus na vida das pessoas. Ao contrário, eles são cheios de ousadia. E essa ousadia levou Pedro a dar uma ordem àquele coxo de nascença. Aquele homem se levanta.
Aquele homem se põe de pé. As pessoas começam a olhar para a vida daquele homem porque conheciam desde criança. O que é que Deus está nos ensinando? O que é que Deus está nos mostrando? Que verdadeiramente as nossas mudanças, elas tocam na vida daqueles que estão ao nosso lado, naqueles que conhecem a nossa trajetória espiritual, naqueles que fazem parte da nossa parentela, naqueles que fazem parte do nosso trabalho, daqueles que fazem parte da nossa faculdade, do nosso colégio, daqueles que são nossos amigos. É por isso que eu sempre digo do valor do testemunho. E o nosso testemunho, ele tem um poder muito grande de alcançar as pessoas. Porque as pessoas nos conheciam no passado. Assim como os judeus de Jerusalém conheciam Pedro, conheciam Filipe, conheciam André, conheciam João, conheciam Mateus, que era Levi, conheciam todos eles, mas cada um na sua função. Agora esses homens começam a operar maravilha. Isso significa dizer que alguma coisa diferente existia na vida desses homens. E o que era que existia na vida desses homens? O poder de Deus que veio através do batismo do Espírito Santo. Só que o batismo do Espírito Santo, as pessoas acham que são apenas para algumas pessoas exclusivas na obra ou que têm chamados específicos. O batismo com o Espírito Santo é para todos aqueles que buscam, é para todos aqueles que creem, é para todos aqueles que simplesmente desejam se comprometer com Deus e colocarem as suas vidas como instrumento nas mãos de Deus. E isso vai fazer uma diferença muito grande, porque quando Deus nos visita, quando Deus nos chama, quando Deus nos liberta, quando Deus nos capacita, é porque Ele tem algo novo, algo diferente a fazer. E essa diferença que Deus faz em nossas vidas é a diferença que nós iremos usar através de nossas vidas para que as pessoas contemplem a glória de Deus e o poder de Deus, que não parou, que não mudou, que não cessou. A questão é, as pessoas hoje estão tão presas aos sistemas naturais da Terra que elas simplesmente estão colocando a fé em terceiro, quarto, quinto lugar, aonde deveria ser a prioridade de cada ser humano. Porque vão existir momentos na nossa vida que o remédio não vai funcionar, que o dinheiro não vai ter poder, que a posição não vai ter influência e nós temos que buscar em Deus o nosso refúgio. Nós temos que verdadeiramente realizarmos aquilo que Deus tem para nossas vidas e acreditar neste poder. Esses homens passaram a acreditar, porque eles viram que Jesus era diferente dos religiosos da época. Eles eram diferentes dos sacerdotes. Eles eram diferentes dos príncipes dos judeus, como, por exemplo, Nicodemos, Jairo, que todos eles eram príncipes, todos eles eram auxiliares, todos eles eram submissos, tanto ao sacerdote como aos sumos sacerdotes. Mas eles não tinham a capacidade de curar o interior desses homens, que é a libertação de tudo aquilo que eles conheciam e vivenciavam. Jesus vem como Messias. Jesus começa a anunciar o reino de Deus. Jesus prega o único sermão: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. E diante desse sermão, diante da vida de Jesus, do testemunho de Jesus, do exemplo de Jesus, que não combatia ninguém, ao contrário, quando Jesus queria alcançar aqueles que eram mais difíceis, Jesus usava parábolas para que eles viessem compreender a vida espiritual. E esses homens se encontram agora em um patamar totalmente diferente de uns homens que eram cativos e prisioneiros da lei. Agora esses homens se tornaram homens espirituais. Eles começaram a operar milagres. E daí em diante, desse capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, o que você vai ver até o livro de Apocalipse, esses homens operando milagre,
É Deus levantando mais pessoas para glorificar o seu nome na terra. É Jesus sendo exaltado através da vida de todos aqueles que se disponibilizaram simplesmente a fazerem a obra de Deus. Como foi levantado o apóstolo Paulo, que era o antigo Saulo, como foi levantado também o jovem pastor Timóteo, como foi levantado muitos outros. Mas você, até o final da Bíblia, você vai ver esses homens fazerem maravilhas, fazerem milagres, porque simplesmente foram revestidos pelo poder e pela glória de Deus. Que você possa buscar esse poder, essa glória para a sua vida, que verdadeiramente você vai ser uma nova pessoa. E você sendo uma nova pessoa, você vai ter a capacidade de contribuir com o crescimento, o amadurecimento e a libertação daqueles que você conhece, daqueles que você ama, daqueles que fazem parte do seu ciclo de amizade, ou fazem parte da sua parentela, ou fazem parte da sua família. O certo é que você não foi chamado por acaso. A igreja não foi levantada por acaso. A igreja é a maior referência de Deus na face da terra. Não existe outra referência maior de Deus na face da terra do que a igreja. E a igreja, ela só tem autoridade quando ela se prontifica a viver essa palavra. Quando ela não abre mão dessa essência que está aqui contida dentro dessa palavra, que todos nós só temos a capacidade de conhecer se for através da revelação de Deus. É por isso que muitas pessoas dizem assim: eu leio a Bíblia e não entendo. A Bíblia é muito difícil. A Bíblia é muito complicada. Não, a Bíblia não é difícil, a Bíblia não é complicada, simplesmente a Bíblia é um livro de revelação. Se você não orar, se você não buscar a revelação de Deus para a sua vida, você não vai entender o que Deus está falando através das Escrituras. Esses homens foram transformados. O poder veio, eles começaram a operar maravilhas. Chega simplesmente o tempo de Jesus e eles dão continuidade. Que Deus possa fazer assim também na sua vida, em nome de Jesus. Eu gostaria agora de orar pela sua vida. Vamos orar, colocar os nossos corações diante do Senhor. Nosso Deus e Pai, na tua presença em oração, eu te louvo e te agradeço por te conhecer, por mais um dia de vida, por essa grande oportunidade de estar exaltando e glorificando o teu santo nome, meu Deus. Que pessoas, nesse momento, através da ministração da tua palavra, elas possam ser alcançadas por ti. O Senhor possa quebrar os grilhões, o Senhor possa quebrar os cadeados, o Senhor possa tirar toda a dúvida, o Senhor possa tirar toda a ansiedade, o Senhor possa fazer a troca, Senhor, do medo e da tristeza pela alegria e pela paz, e que essas pessoas possam viver tranquilas, Pai, e simplesmente glorificar o teu nome na face da terra. Essa é minha oração, que verdadeiramente o Senhor abençoe todas as pessoas que estão ouvindo esta programação, que receberam esta palavra para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. É que eu te oro e te agradeço. Esse é o programa Rompendo em Fé, da Comunidade Evangélica Emanuel, que fica situada na rua Padre Anchieta, número 90, no bairro Monte Castelo. E eu, como já falei para vocês, eu sou o pastor Arildo Silva, da Comunidade Evangélica Emanuel, pastor, fundador e presidente do Ministério Comunidade Evangélica Emanuel. Que Deus abençoe a todos vocês em Cristo Jesus. Palavra, cura e libertação na Comunidade Evangélica Emanuel. Nessa noite Deus vai visitar, nessa noite Deus vai te tocar, nessa noite Deus vai simplesmente responder. Aqui é o endereço do seu milagre. Rua Padre Anchieta 90, Monte Castelo. Venha viver uma experiência sobrenatural de Deus através da pastora missionária Ivina Medeiros. Uma grande concentração de fé e milagres na Comunidade Evangélica Emanuel. Cultos, segundas, terças e quintas-feiras, às 19h30. E aos domingos, às 18 horas. Programa Rompendo em Fé, com a missionária Ivina Medeiros. É forte, Brasil!